Olá, meus queridos, eu me chamo Isadora Passos, sou estudante de teologia e hoje nós estamos aqui para realizar o terceiro devocional dessa série de devocionais com o tema A Necessidade da Encarnação. E o livro que nós estamos utilizando para essa série de devocionais são as Meditações para o Advento de São Tomás de Aquino. Hoje nós vamos fazer o terceiro devocional que eu separei aqui para a gente ler juntos, que está na página 25, que tem por título A Necessidade da Encarnação 2. Então, primeiro ele fala sobre a necessidade da Encarnação 1, que é um devocional que eu acabei nem trazendo aqui, mas você pode comprar esse livro depois para você ler, que é um livro muito bom. Então, o texto de São Tomás de Aquino diz o seguinte: não somente foi necessário que Deus se encarnasse para a promoção do bem ao homem, mas também para a remoção do mal. Então, a necessidade da encarnação não está unicamente para trazer o bem à Terra, mas também para remover o mal. E aqui ele vai explicar isso de cinco maneiras diferentes, né? Então, a primeira necessidade da encarnação é nós não venerarmos aquele que é o autor do pecado, nós não venerarmos a Satanás. Então, primeiro, o homem se instrui por isso, para que não prefira o diabo a si mesmo, não venere o que é autor do pecado, não venere a Satanás, que é uma criatura, ao invés de venerar o Criador, de adorar ao Criador, não é verdade? Segundo motivo, pois nos ensina quão grande é a dignidade da natureza humana, para que não a corrompamos com o pecado. Se refere a atributos conferidos a nós que imprimem nobreza, honra, consciência do próprio valor, pois nós não fomos comprados com ouro, prata ou coisas corruptíveis. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus e isso nos proporciona dignidade, exprime qualidade moral que infunde respeito, qualidades que o homem natural, sem Jesus, jamais poderia ter. Ao sermos ensinados sobre a tamanha dignidade que foi conferida a nós através da morte de cruz de Jesus, nós devemos pensar duas vezes antes de manchar a nossa comunhão e a nossa dignidade com o pecado e coisas caídas. Então, a partir do momento em que o Senhor se encarna, Ele está mostrando de maneira apropriada que Ele está conferindo à alma humana uma dignidade que ser nenhum seria capaz de conferir a nós. O pecado, ele torna a nossa alma indigna. Satanás torna a nossa alma indigna. Muitas vezes nossas próprias escolhas, nossos caminhos, nos tornam cada vez mais indignos. Mas quando o Senhor encarna, Ele confere à alma humana uma dignidade da qual nós não somos merecedores. Então, compreendendo isso, compreendendo essa tamanha dignidade que é conferida a nós, não podemos trocá-la pelo preço do pecado. Pelo que assegura Santo Agostinho, Deus nos mostrou quão excelso lugar a natureza humana ocupa entre as criaturas, parecendo entre os homens como o verdadeiro homem. É também citado: reconhece, ó cristão, tua dignidade, e feito participante da natureza humana, não retornes à antiga vileza com uma má conduta. Então, uma vez experimentando o preço da salvação, uma vez experimentando quão é maravilhoso pertencer a Cristo, não abra o seu coração para o pecado, não abra o seu coração para o erro, não volte ao próprio vômito. Terceiro, porque para destruir a presunção do homem se faz mais estimável a graça de Deus em Cristo homem, sem nenhum mérito anterior de nossa parte. Então, antes de Jesus, nós não tínhamos mérito nenhum. Então, por que existiu a necessidade da encarnação? Para destruir a presunção humana, que presunçosamente se acha importante. Mas antes de Jesus nós não éramos nada, nós não somos nada sem Ele, que toda essa presunção caia por terra. Quarto, porque mediante tanta humildade de Deus pode reprimir-se e sanar-se a soberba do homem, que é o maior obstáculo que o impede de unir-se a Deus. Então, o maior obstáculo que impede o homem de se aproximar de Deus, de se unir a Deus, é a soberba que ele possui. O homem soberbo possui um sentimento de altivez e orgulho, como se ele possuísse autonomia em si mesmo, como se fosse um ser independente. Mas eis a necessidade da encarnação. Jesus assumiu forma humana, se humilhou, assumiu forma de servo para desbancar a soberba de todo aquele que pode o reconhecer como salvador da sua alma e mostrar que o homem natural e mortal é sim um ser dependente. Então, o homem, ele é, sim, por natureza soberbo. A partir do momento em que nós temos uma natureza pecaminosa, nós somos soberbos, nos achamos muito importantes. A natureza pecaminosa do homem é constituída por soberba. Mas porque a encarnação do Messias foi necessária e foi conveniente?
para destruir a soberba humana através do Messias. E assim, então, podemos unir-nos a Deus. Quinto, para livrar o homem da servidão do pecado, o qual, como diz Santo Agostinho, deveria realizar-se de modo que o diabo fosse vencido pela justiça do homem Jesus Cristo. E isso fosse levado a cabo mediante o sacrifício de Cristo por nós, pois um simples homem não podia dar satisfação por todo o gênero humano, e Deus não devia dar essa satisfação. Por isso é que convinha que Jesus Cristo fosse Deus e homem. É também citado: a debilidade é tomada pela fortaleza, a humildade pela majestade, a mortalidade pela eternidade, a fim de que, qual convinha a nossa salvação, um só e mesmo mediador entre Deus e os homens pudesse morrer por uma parte e ressuscitar por outra. Porque se não fosse verdadeiro Deus, não traria o remédio. Se não fosse verdadeiro homem, não traria o exemplo. Então aqui o quinto motivo da necessidade de encarnação é para livrar o homem da servidão do pecado, e isso é realizado através da natureza de Cristo homem e da natureza de Cristo Deus. Um homem comum não seria capaz de realizar essa tamanha atividade, mas um homem Deus pôde sim realizar tudo isso. Então Deus, através da sua divindade, salva o homem e através da sua humanidade nos mostra exemplo. Existem muitas outras vantagens que resultam disso e que excedem a compreensão do sentido humano. Nós não poderíamos jamais compreender todas as vantagens que surgem da junção da humanidade e da divindade de Deus em uma natureza humana. Nós também não seríamos capazes de entender a grandiosidade da necessidade da encarnação, mesmo que Tomás de Aquino tenha aqui enumerado 5 motivos que ele mesmo escolheu falar. Ainda assim, são tantas outras coisas grandiosas que poderíamos trazer aqui e ainda assim nos faltaria palavras. Amém? Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada pela sua encarnação. Muito obrigada, Senhor, porque através dela nós podemos não mais venerar aquele que é o autor do pecado. Através da sua encarnação, da necessidade útil da sua encarnação, nós entendemos a tamanha dignidade que o Senhor conferiu à natureza humana, mesmo quando não éramos merecedores. A sua encarnação, ela é útil para destruir a presunção do coração do homem, e assim nós entendemos que antes do Senhor, anterior ao Senhor, nós não tínhamos nada. A necessidade da sua encarnação mostra a soberba do homem e que, através da soberba, nós jamais poderíamos nos unir a Deus. E a necessidade da sua encarnação é para livrar-nos da servidão do pecado, para mostrar a natureza divina e humana que há em Jesus e que somente um homem comum não seria capaz de realizar nada por nós. Mas o Senhor, por pura bondade, realiza isso e muito mais. Senhor, muito obrigada. Não temos palavras para agradecer tamanha atitude. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada a você que continuou comigo até o final. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, também deixar aqui o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar todas as notificações para receber aqui também os outros devocionais que serão feitos sobre a necessidade da encarnação, através dessa série de meditação no livro de Tomás de Aquino. Então eu agradeço você que continuou comigo. Um beijo e até amanhã.